estejam todos bem. Infelizmente não podemos ter aula presencial para nossas brincadeiras de sempre em sala de aula, né? Desafio valendo chocolate, aqueles negócios todos. Mas felizmente temos a internet, vamos estudar aqui online, vamos estudar matemática e o tema da aula de hoje são números opostos ou simétricos. Você pode acompanhar aí na página 38 do livro. Vamos começar. Primeiro, os números opostos, também denominados simétricos, são os números que, quando representados na reta, possuem a mesma distância da origem. A origem é o zero. Então, quando eu vou um espaço para frente, eu estou no número 1. Quem é o oposto ou simétrico dele? O menos 1, porque o 1 está um espaço, só que no outro sentido, do zero. O 2 está 2 espaços após o zero. Então, o oposto dele é o menos 2, porque está 2 espaços antes do zero, no outro sentido. E assim por diante. Aí temos o 3 e o menos 3, o 4 e o menos 4, que são opostos entre eles. Aqui para fazer uma análise um pouco mais detalhada, esse daqui é o conceito de módulo. O módulo de um número é aquela representação dele. O menos 3 possui uma representação. O 3 está lá dizendo que ele não é um 3. Né? O sinal de menos diz que ele é um 3 negativo. Porém, em módulo, o menos 3 e o 3 têm valor igual, têm valor equivalente. Porém, os dois são opostos. A distância de um número até a origem é denominada módulo ou valor absoluto. Como podemos usar, para exemplo, né, o módulo de 3, o módulo de menos 3, aliás, vale 3. O módulo de 8 vale 8. O de menos 14 vale 14. E o de 11 vale 11. Os módulos são os valores sem a parte negativa no final das contas. Agora, com esse conhecimento, espero que você possa usar o seu livro didático, página 38 até a 41. Vamos lá, resolva os exercícios, são todos relativos a módulo ou números opostos. Tá? A gente agradece a participação de vocês. Até a próxima aula. Olá, sétimo ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Infelizmente, nesse período de quarentena, não podemos ter aulas presenciais. Mas vamos usar aqui a internet, né, como um recurso para aprendizado. E hoje, aula de matemática, vamos ver comparação entre números inteiros. Você pode acompanhar na página 41 do livro. Então, para começar, nessa aula a gente vai usar os símbolos de maior e de menor. Espero que eu tenha feito corretamente para vocês. Eu acho que eu fiz o inverso. Mas não importa. Aqui nós temos que o sinal de maior é esse e esse é o de menor. Para quem confunde muito, né, para quem não consegue compreender, você pode cortar aqui o maior, ele vira um 7. Você corta o menor, ele vira um 4. Então, a gente sabe que o 4 é menor que 7. Então, 4 só pode ser o menor. Ou que 7 é maior que o 4. Então, aquele 7 só pode ser o maior. Continuando. No conjunto dos números inteiros, o número que está à direita é sempre maior do que um que está à esquerda, lá na reta real. Não importa o valor numérico, o valor modular. O que vale é a posição dele. E aqui nós temos uma reta, nós temos o zero como origem dos números positivos e dos números negativos. Destacando aqui o menos 1 e destacando o menos 2, concluímos que o maior é o menos 1, porque ele está à direita. A gente sabe que 2 é maior que 1, só que o sinal de menos modifica tudo e essa ordem se inverte. Ainda analisando a reta, destacamos o 0 e o menos 3. O 0 vai ser maior que o menos 3. O 0 está à direita na reta real e menos 3 à esquerda. 3 é maior que 0. Porém, o sinal de menos modifica tudo. Usando o simbolismo, né, de maior e menor, temos que menos 3 é maior que 0. De novo na reta real, usando dois números, o 5 e o 2, aí volta a ser aquela normalidade. Todo mundo sabe que
o 5 é maior que 2 ou que 2 é menor que 5. Então, faz a afirmação. Então, aqui, normal, não muda nada. E agora, com esse conhecimento sobre comparação, vá lá na página 43 e na página 44, resolva os exercícios que aparecerem, tá bom? Agradecemos a sua participação. Até a próxima aula. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, nesse período de quarentena, estudando aqui pela internet, não é? Mas, mesmo assim, estamos estudando. Espero que vocês tenham tido bastante progresso, espero que vocês estejam vendo os vídeos, espero que vocês possam estar bem. E hoje, na nossa aula, nós vamos ver o plano cartesiano. Você pode acompanhar lá na página 44 do livro. Então, abre o seu livro aí e acompanha. Primeiro, a gente aprendeu a localizar os números lá na reta real. Nós temos uma reta onde foram omitidos 3 números, onde foi colocado A, B e C para representar esses números. No entanto, como você já reconhece a reta, como você sabe encontrar números, você sabe que entre menos 3 e menos 1 nós temos o valor menos 2. Você sabe que entre 0 e 2 temos o valor 1. Você sabe que após o 3 o próximo valor é o 4. Então, A, B e C representados na reta são, na verdade, menos 2, 1 e 4. Ok? Então, agora, preparando para conhecermos o plano cartesiano, nós vemos os números ordenados como a gente sempre viu. Esses números na reta nós chamamos de eixo X, são os números que vão ficar na horizontal, e nós teremos aqui um novo eixo que ficará na vertical. Esse eixo é o eixo X e ele tem um nome, ele é o eixo das ordenadas, né? O eixo X é das abscissas, o X, o Y das ordenadas. Observando só o plano agora, né? Só o plano cartesiano, nós temos lá os dois eixos organizados e nós temos a divisão, que é os quadrantes. O primeiro quadrante acabou de aparecer, é o verde, aí no seu livro, se você estiver acompanhando. Um quadrante aqui de cor lilás é o segundo, o quadrante azul é o terceiro e o quadrante laranja, amarelo, não sei, é o quarto quadrante. Ali no zero, a origem de tudo, né? Ele já era a origem quando a gente estava estudando só a reta, o zero era a origem. E agora ele é uma nova origem, a origem do plano cartesiano. Ele é zero tanto para x, ele é zero para y. No entanto, o 1 de x é diferente do 1 de y, o 3 de x é diferente do 3 de y, assim como o menos 4 de y é diferente do menos 4 do x. Mas a gente vai ver isso já já. Agora, aqui no espaço quadriculado, nós vamos aprender como localizar os pontos. Primeiro, vamos ver como que o ponto surge, né? Primeiro, aquele ponto surgiu, ele tem um endereço. Qual é o endereço? Onde ele está? Vai ver logo. Eles surgem dessas formas, em todos os quadrantes e às vezes até em cima dos eixos. Agora vamos aprender a traçar os pontos de forma coordenada. Vamos usar aqui como exemplo A, B, C e D. Eles são coordenadas sempre do tipo XY, como se fosse um endereço, como se X fosse a rua, Y o número da casa. Eles sempre vão aparecer assim. Exemplo, o ponto A é o 2, 3, o B é o menos 1, 4, o C é o menos 3, menos 2 e o D é o 2, menos 1. E como localizar esses pontos no plano cartesiano? Que a gente vê agora. Primeiro, os pontos estão ali, A, B, C e D. Vamos localizá-los. Primeiramente, o A. Ele é o ponto 2, 3. Ele é 2 em X. Aqui nós temos um pontilhado no 2. E agora um pontilhado no 3. No 3 de Y. Um pontilhado no 2 de X. Um pontilhado no 3 de Y. Onde eles se cruzam? Nesse ponto. Agora nós vamos verificar o ponto seguinte. É o ponto B
que é o ponto menos 1, 4. Menos 1 de x, 4 de y. Então, onde é o menos 1 de x? Aparece aqui no pontilhado. Onde é o 4 de y? Está lá pontilhado. Onde os pontilhados se cruzam? Nesse ponto. Vamos para o próximo ponto. O ponto C, que é menos 3, menos 2. Menos 3 de x. Olha lá o pontilhado no menos 3 de x. Menos 2 de y. Pontilhado no menos 2 de y. Onde eles se cruzam? Nesse ponto. O ponto D. O ponto D, que é 3 de x menos 3 de y. Olha lá o 3 de x, pontilhado, menos 3 de y, pontilhado. Onde os pontos se cruzam? Aqui. Então, esses pontos são os pontos A, B, C e D. Tranquilo? Aprendemos a localizar. Mais uns exemplos, dessa vez com pontos que estão nos eixos. Os pontos E, 2, 0, F, 0, 4, G, menos 1, 0 e H, 0, menos 1. O ponto E é ponto 2 de x. Onde é o ponto 2 de x? Nesse pontilhado. Só que ele é 2, 0. Onde é o 0 de y? É aqui. O 0 de y é o próprio eixo x. Olha onde o ponto aparece. Em cima do eixo x. O ponto seguinte, o ponto F, é o ponto 0, 4. 0 de x. 4 de y. Onde é o 0 de x? No eixo y. Onde é o 4 de y? Lá em cima. Onde os pontos se cruzaram? Em cima do eixo y. Lá no ponto 4. O ponto G é o ponto menos 1, 0. Menos 1 de x. Olha, pontilhado. 0 de y. O 0 de y é o próprio eixo x. Onde eles se cruzam. E agora o ponto H, que é o ponto 0, menos 1. 0 de x, o 0 de x é todo o eixo y, e menos 1 de y, fica ali, menos 1 de y, onde eles se cruzam, o ponto H. Localizamos os 4 pontos, o ponto E, F, G e H. E agora, aplicando esse conhecimento que vocês acabaram de ter, vamos lá na página 57 até 51, todos são exercícios relativos ao plano cartesiano. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula. Olá, gente, tudo bom com vocês? Me chamo professor Edson Júnior. Nós vamos na nossa aula hoje de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem. A saudade está enorme, né? Falta um dia para o meu aniversário, eu sei que vocês também já estão ligados. Mas nós vamos na nossa aula hoje. Nós vamos falar sobre um tema conhecido aqui sobre o acento diferencial do pode e do pode. É uma coisa que faz muita diferença, tá, gente? O acento, como eu sempre falo para vocês, ele modifica toda uma palavra. Vamos lá? Vamos para a nossa aula? Vamos começar aqui para a nossa grande dúvida. Pode e pode, o acento diferencial. Apesar de estar no mesmo verbo, o poder, né? Ambos têm funções diferentes e apresentam tempos diferentes. Está no mesmo verbo, mas eles não... Nessa questão da conjugação, eles vão estar em tempos diferentes. Nós vamos ver isso já já. Olha a diferença. A forma verbal pode está a representar na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, que é o passado. Todas as vezes que você vê essa questão do pretérito perfeito, está assim falando sobre o passado, do indicativo. Já a forma verbal pode é diferente porque está na terceira pessoa do singular do presente, do indicativo. Se liga, gente, preste atenção. Um vai estar no passado, que é o pode, e o outro vai estar no presente, que é o pode. Simples e fácil, certo? Vamos ver aqui o exemplo? Se liga aqui nessa imagem. Eu, depois de esquecer a chave de não ter ninguém em casa. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não sei se aconteceu com vocês, né? E aí fica com a cara que nem desse gato lá de fora, né? Mas olha o exemplo que nós vemos aqui.
ontem ele não pôde entrar em casa porque esqueceu a chave. Observe aqui, ó. Esse pôde está se referindo ao passado. Ah, professor, claro que está mostrando aqui que está se referindo ao ontem. Mas se mesmo se não tivesse o ontem, observe como é que ficaria. Ele não pôde entrar em casa porque esqueceu a chave. Mesmo se eu tirasse o ontem, beleza? E olha como é que fica no caso do presente. Hoje ele pode entrar porque pois prestou atenção e pegou as chaves antes de sair. A mesma coisa se eu tirasse o hoje, ficaria mantendo o mesmo sentido. Ele pode entrar, pois prestou atenção e pegou as chaves antes de sair. Então, ou seja, fica muito fácil quando nós descobrimos que um vai se referir ao passado e o outro vai se referir ao presente, certo? Aí eu coloquei as questões dos exercícios do que eu conquistei, que está lá na página, gente, olha, aqui na página 61, que vai ter as primeiras questões sobre o uso dos porquês, completar as frases com os tempos verbais, que está aqui no exercício 2, certo? Da página 61 do nosso livro normal, não livro de atividades, tá? Então, aí eu coloquei aqui para você a questão como está, na letra A, na letra B, C, D e E, como é que estão as conjugações, porque lá apresenta só o verbo, não apresenta os tempos como estão. Então, no caso, a letra A está no futuro do subjuntivo, no primeiro espaço. No outro espaço, também na letra A, vai estar no futuro. Lá tem dois verbos, então, ou seja, o primeiro verbo vai estar no futuro do subjuntivo e o segundo verbo, também na letra A, vai estar no futuro. A mesma coisa, a letra B, vai ter dois verbos, a mesma coisa. Primeiro verbo, pretérito imperfeito do subjuntivo. O segundo verbo, no outro espaço, futuro. Letra C, futuro do subjuntivo. Outro verbo no outro espaço, futuro. D, pretérito imperfeito do subjuntivo. No outro espaço, futuro. E a letra E, futuro do subjuntivo e futuro. Perdão. Aí tem o texto de divulgação científica, que é para a gente verificar lá. Eu coloquei bem aqui, ó, as questões do texto de divulgação científica será feita no caderno. Detalhe, não esqueça de colocar a data. Lembrando, todas as vezes eu tenho que colocar a data, tanto no livro quanto aos exercícios feitos no caderno, certo? Então, a nossa aula se consiste nessas duas atividades, certo? Na questão do acento diferencial do pode e do pôde, e também nessa questão que nós já verificamos todo o que nós já estudamos nesse conteúdo, certo? E é isso a nossa aula por hoje, gente. Espero que você se cuide e que nós possamos nos encontrar em breve. Tchau, tchau! Olá, gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa. Me chamo o professor Edson Júnior, nossa data hoje, dia 24. Nós vimos na nossa última aula sobre a questão da diferença do verbo por e a preposição por, certo? Mas na nossa aula de hoje nós vamos falar novamente sobre causos e contos populares, né? E também conheceremos sobre a questão de narradores e também de discursos. Na nossa página 70 do nosso livro didático. Vamos iniciar a nossa aula? Vamos lá, relembrando. O que são causos e contos populares? Aí vem aí, o conto popular é um texto narrativo curto que procura deleitar, entreter e educar o leitor. Normalmente faz parte da tradição oral, lembre-se, tradição oral, que eu estou fazendo, na oralidade, e de uma comunidade, e é passado de geração em geração, e vai de pai para filho, de filho para outro filho, e assim vai. Suas histórias possuem uma origem anônima, normalmente você não sabe quem é quem começou essa história, né? Vamos lá! E também nós temos, nesses causos e contos populares, nós temos tipos de narradores. Vamos lá, vamos ver aqui dois tipos de narradores. Narrador-personagem. Conta na primeira pessoa a história da qual participa. Sua forma de contar é fortemente marcada por características subjetivas e emocionais. Então, todas as vezes que você vê na primeira pessoa, você vê características subjetivas, que ele
acredita, e emocionais, que eles demonstram muita emoção, isso é o narrador personagem. Na página 70, conta a história de 3 homens, né? Aqui, conta a história de 3 homens, né? Esses homens, eles vão contar uma história, e você vai ter que identificar se eles são narradores personagens ou o próximo, que é o narrador observador. Conta na terceira pessoa, sem participar das ações. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade. Isto é, apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. Ele, às vezes, só conta ali aquilo que ele sabe. Ele não expressa emoção, ele não demonstra alguma coisa de acordo com como se ele estivesse dentro da história. Certo? Identificamos os dois tipos de narradores. Vamos aqui agora para os discursos, direto e indireto. O discurso direto acontece quando a fala do personagem é reproduzida sem interferência do narrador, integralmente e da mesma maneira como um personagem falou. Aí o exemplo aqui, ó. Bem, disse o primeiro homem, nós vimos as pegadas no caminho. Esse é um discurso direto. Não há uma interferência do narrador, como se o narrador estivesse contando a história. Não, no caso aqui, é como se fosse o personagem próprio dizendo aquilo que viu. E o discurso indireto? Quando o narrador que conta a história que o personagem falou. Observe, o primeiro homem que disse que eles viram as pegadas no caminho, pegadas deles no caminho. Então, ou seja, é diferente uma da outra. O narrador, que está no discurso indireto, ele interfere, ele fala da ação do personagem. No discurso direto, o personagem em si, ele já narra aquilo que está acontecendo. E aí eu quero que você leia essa história na página 70, 71, e você faça aí as interpretações, que vai até a página 75. Não é para fazer o verbo irregular ver e vi. Isso aí na próxima aula, tá bom? Eu quero que você não esqueça de colocar a data e que nós possamos nos encontrar muito em breve, tá bom? Um abraço virtual e até a próxima. Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Olha, mais uma aula aí. Bom, hoje 24/4/2020, vamos aí dar início, né, a mais uma aula de história. Não esqueçam, gente, de colocar aí, sétimo ano, a página e a data no livro de vocês, certinho? Para depois nós aí retornarmos e darmos continuidade aí a esse assunto, fazer uma breve revisão, certo? Bom, vamos aí também dar continuidade à nossa aula de história sobre reformas religiosas. Falei para vocês aí, né, que a igreja, ela foi uma grande precursora, digamos assim, ou seja, ela que estava na liderança durante a Idade Média, ela que coordenava toda a sociedade, olha só. Quem foram os precursores da reforma religiosa? Quando a gente fala, né, eu falei para vocês lá na aula anterior que existiam aquelas pessoas que estavam contra e a favor da igreja. Mas quem eram essas pessoas que estavam contra a igreja? Olha só, vamos lá nesse slide que está aparecendo para vocês. Ele vai apresentar o seguinte, que no final da Idade Média, a Igreja Católica exercia grande poder, estabelecendo os mínimos religiosos e as diretrizes. Isso nós vimos aí na aula anterior, né? Sobre ser uma instituição poderosa e sobre os membros do clero católico serem vistos como autoridade. Isso nós vimos aí na aula anterior. Quais foram as causas, né, que contribuíram aí para fragilizar a Igreja Católica? Falei aí também para vocês que foram política, econômica e religiosa. E aí, o que ele vai descrever? Observe aí que diante das críticas e contestações feitas à Igreja, muitas pessoas passaram a desejar mudanças e reformas na Igreja Católica. Sim, era essencial. O que a comunidade, o que a sociedade naquela época queria? Mudanças. Ela queria que a igreja
que, como ela estava à frente da sociedade, colocasse mudanças aí na sociedade. Mas aquilo que eu falei, a igreja ela meio que se aproveitava, né, do que a sociedade estava aí estabelecendo, certo? Olha só, que os movimentos pré-reformistas na Inglaterra e na Boêmia prepararam o caminho para o êxito da reforma protestante. Pronto, olha só, quando ele fala aí, né, a questão dos movimentos pré-reformistas, que foram o quê? As mudanças que a igreja estava fazendo na sociedade. Professora, que mudança seria essa? Cobranças de impostos, dizendo, né, que se você não pagasse o imposto, você não ia para o céu, ou a questão de liberdade aos pecadores, né, aqueles que cometiam um crime ou alguma outra coisa. E a partir desse momento aí que começou a questão da reforma protestante. Tinha pessoas que falavam assim, opa, peraí, não é bem assim que funciona, olha só. Dentre esses precursores, né, o comércio, os cargos eclesiásticos e a vida das indulgências, aquilo que eu falei, né, que era uma das medidas que a igreja estava tomando. E aí, dentro de algum desses precursores, estava Martinho Lutero, e aí que escreveu 95 teses, gente, olha só. A reforma protestante que mais se estabeleceu foi a de Martinho Lutero, que se deu de 1483 a 1546. Em 1517, Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Nessas preposições, fazia duras críticas à venda das indulgências e ao sistema, né, clerical dominante. Quando ele fala aí venda de indulgências, ele está dizendo o quê? Que aquilo que a igreja se posicionava de uma forma errada. Não, peraí, você está dizendo Deus perdoa, sim, Deus estabelece limites. Mas você perdoar e cobrar impostos para as mais pessoas, digamos assim, você perdoa o meu pecado se eu te der uma quantidade de dinheiro a mais, então aí a igreja já perdoava. Se você ajudasse a igreja, né, com as moedas naquela época, com mais moedas, mais questões financeiras, você estava perdoado de várias coisas. Então eram o quê? Indulgências, né, o perdão, a questão do perdão, que é chamada de indulgências. E aí, Martinho Lutero, ele foi um teólogo, grande precursor dessa obra aí, das 95 teses. Ele escreveu essas teses dizendo que a igreja, ela estava, né, ela não estava sendo, como posso dizer, legal com a sociedade, ela não estava sendo honesta, digamos assim, com a sociedade. E aí, nos próximos momentos, a gente vai descrever um pouquinho sobre Martinho Lutero, porque não foi tão fácil assim escrever essas 95 teses, não. Teve muita coisa aí, certo? Até a próxima aula. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam gozando de boa saúde. Espero que todo mundo esteja passando bem nessa quarentena. Infelizmente não podemos nos encontrar pessoalmente, né, para fazer as nossas brincadeiras de sempre e poder participar presencial. Então a gente vai aqui pela internet mesmo, estudando. Espero que vocês estejam estudando bastante. Hoje a aula relativa ao dia 24 de abril de 2020 e a gente vai ver o tema Uma andorinha só não faz verão. É o tema da nossa aula de empreendedorismo e educação financeira. Espero que você possa estar acompanhando. É o Encontro Novo, lá na página 16. Então, se você puder dar uma pausada aí para poder ler esse encontro lá no livro, ficaria agradecido. Se já leu, vamos continuar. Então, o que foi compreendido da história? Primeiro, Valentim e seu pai fazem um levantamento na loja.
Ele chega à conclusão que as contas da casa são pagas com dinheiro da loja. E essas despesas são maiores que o prolabore do pai de Valentina. E eu pergunto o que é esse prolabore. Primeiramente, vamos defini-lo, não é? O prolabore é uma expressão do latim que significa pelo trabalho. O prolabore é a remuneração que um administrador recebe pelo trabalho desempenhado na empresa. Ela é para o administrador que está desempenhando um serviço na empresa, não? E todos os sócios que desempenham atividade têm direito ao prolabore. A pessoa é sócia, associado, está trabalhando, então ela tem direito a uma renda mensal relativa àquele trabalho. Sócios que não desempenham função não têm direito ao prolabore. A pessoa paga pela empresa, paga pela manutenção da empresa, né, investe dinheiro, porém decide não trabalhar. Ela não vai receber prolabore, especificamente prolabore, mas ela participa dos lucros e dividendos. O prolabore não é o mesmo que lucros e dividendos, né? Então, a empresa tem um ganho, tem o lucro. O sócio, ele tem o direito ao dividendo, ao lucro. Se ele trabalhar, tem direito a prolabore. E o pai de Valentina estabeleceu um prolabore para ele dentro da empresa e ele verificou que ele estava gastando acima disso, não é? A história encerra com a pergunta: o que você pretende fazer agora? Foi o que a mãe da Valentina perguntou para o marido dela. Isso a gente vai ver no próximo capítulo, mas com esse conhecimento que você acabou de adquirir, eu peço que vá lá no livro didático, páginas 52 e 53, façam as atividades. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula.